Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui os spoilers, ou seja, tudo aquilo que vai ser lançado por Edições Vida Nova em 2024, pelo menos o que tem previsão até agora. Muito bem, nós chegamos aí na data tão esperada por muitos, que é aquela data onde Edições da Nova anuncia todas as suas publicações aí para o próximo ano. Isso vem acontecendo, enfim, já há algum tempo, sempre lançando, né, esses spoilers. E esse ano não foi diferente, foi lançado lá no site Cruciforme uma previsão de todos os lançamentos de 2024 e nós vamos discutir aqui, eu quero trazer para vocês aqui, livro por livro, do que está previsto e até comunicar com vocês aqui em primeira mão alguns que não estão previstos nessa lista, mas que também vão sair aí em 2024. O primeiro deles, que está no site, vou deixar o link na descrição do vídeo para você entrar lá no site do Cruciforme e, enfim, ter acesso a toda a lista, né? Por falar em site Cruciforme, saiu um texto meu lá ontem de manhã. É um texto, uma resenha que eu faço do Introdução Literária à Bíblia do Leland Ryken. Tem o vídeo aqui no canal e tem também lá o texto, uma apresentação, enfim, mais ampla do livro. Então, né, se você ainda não viu, corre lá. Vê primeiro a lista aqui, que é o assunto do que a gente está falando agora, mas vê também o meu texto lá e reage lá, dá uma curtida lá para dar uma moral para a gente continuar escrevendo para vocês, trazendo esses lançamentos, tanto aqui nos vídeos quanto nos textos também. O primeiro deles, então, é o livro Viciados em Si Mesmo, do autor Larry Crabb. É um autor conhecido, já tem alguns livros aí em português. Edições Vida Nova tem um livro desse autor chamado Silêncio de Adão, um livro interessante também. E agora, mais esse livro aí, que tem aí a ideia, né, a intenção do livro é falar contra o egoísmo, né, é falar contra essa visão alterada de si mesmo, né, parece uma coisa bem legal, bem bacana. Outro lançamento que está na lista é o Regras do Céu. Tenha coragem, reconforte-se, nosso Deus está no controle. É um livro da Nancy DeMoss, que também é uma autora de Edições da Nova, já tem livros aí, pelo menos um livro que eu me lembro agora, lançado por Edições Vida Nova. E agora trazendo esse livro que vem falando sobre o descansar em Deus, podemos dizer assim, que vem falando sobre ter essa noção de que apesar das dificuldades da vida, apesar dos problemas da vida, nós, enquanto servos de Deus, precisamos descansar nessa ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Parece ser assim, um tema bem legal e parece ser uma obra bem bacana, esse também. Vai sair também o livro que, enfim, não sei como vai ficar em português, né, mas deve ser Casados por Deus, né, que é um livro aí de Christopher Ash, que vem falando então sobre a questão do casamento, como o próprio texto, como o próprio título já traz, né? A questão do casamento como um serviço não a nós mesmos, mas um serviço a Deus também. É bem interessante, bem bacana esse lançamento. Um outro livro que vai sair também é o Casamento, Divórcio e Recasamento. É um livro aí do autor Gene Weiser. É um livro desenvolvido aqui, pelo que entendi, parece que em perguntas e respostas, né, trazendo respostas a alguns questionamentos sobre essa área. Vai sair também o Saúde Mental e Sua Igreja, deve ser assim que vai ficar em português, um manual para o cuidado bíblico, que vem trabalhando esse tema muito interessante, muito importante sobre a saúde mental, né? Principalmente depois desse caos global que nós tivemos aí com esse vírus, né? Começou lá em 2020 e que se espalhou e que deixou muitas sequelas nas pessoas, muita gente com medo, muita gente apavorada com muitas coisas, né? E não só isso, né? Enfim, as pessoas, elas lidam diariamente com problemas, com tensões, com preocupações
preocupações, e o livro ele vem nessa pegada então de, enfim, trazer aí de uma forma sábia, compassiva, prática, alguns conselhos nessa área. O autor é um psiquiatra, né? É um autor que não é um aventureiro na área, é alguém que sabe do que está falando, tanto no sentido bíblico quanto no sentido profissional e médico mesmo. Vai ser bem interessante essa obra e eu creio que tem muito a contribuir para a gente. Vai sair um outro também, The Shepherd Leader, que, enfim, deve ser aí o líder pastor, né? Deve ser essa a tradução, deve ser assim que o título vai ficar aqui pra gente, de Timothy Whitmer, que, enfim, como o próprio nome já diz, é a ideia de falar a pastores sobre o pastorado pessoal e vigoroso das ovelhas, não voltado apenas na pregação, é mostrar que ser pastor, pastorear não está resumido apenas a pregar, a dar estudos na igreja, mas está envolvido aí no cuidado pessoal com as almas, com as pessoas. Bem interessante esse título também. E aí esses que eu falei são livros na área aí de vida cristã, de ministério. E aí uma outra área, que é doutrinas cristãs e obras acadêmicas, também vai vir assim com tudo. Vai ter guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo, falando sobre a vida, sobre o ministério, sobre as viagens missionárias, de Alan Bend. Vai ter 2 lançamentos de Jonathan Edwards, nós já temos aí 4 obras de Jonathan Edwards, então vai seguir essa sequência, né, vamos dizer assim, de lançamento de obra de Jonathan Edwards, uma história da obra da redenção e pecado original. Vai sair aí um livro que me chamou a atenção, né, é um livro de um autor chamado Clinton Arnold, Poder das Trevas, Principados e Potestades nas Cartas de Paulo. Bem interessante esse título. O clássico que a gente está esperando há anos. Às vezes as pessoas me perguntam assim, que livro que você queria que fosse lançado em português, né? Eu sempre falo desse aí, olha, A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen. É um livro que estava previsto para esse ano, mas enfim, não foi possível sair esse ano. Então vai sair aí, provavelmente agora já no comecinho de 2024, nós vamos ter aí, com um ensaio introdutório aí do J. Packer, né, o grande J. Packer. Vai ter também, nessa linha ainda de doutrinas cristãs e de obras acadêmicas, outro livro de John Owen, né? Na verdade, é um livro do Carl Trueman, né? Analisando a teologia do puritano John Owen, que é o livro As Reivindicações da Verdade, que é sobre essa obra trinitária, então, de John Owen. Vai tratar aí do contexto de Owen, os princípios da teologia de Owen, a doutrina de Deus, pessoa e obra de Cristo, natureza e satisfação, enfim, um título bem completo do Carl Trueman analisando Owen. Carl Trueman é bastante conhecido, né? Escreve bastante sobre puritanos e tudo mais, e vai trazer então mais essa contribuição aí pra gente, né? Além desse, vai ter também um livraço em todos os sentidos, um livro grande, que é um comentário sobre as profecias messiânicas, um estudo expositivo das profecias messiânicas no Antigo Testamento. A gente está pensando aí num livro, enfim, bem grande, ainda não sei como que ele vai sair aqui, mas não é uma coisa pequenininha não, e é um livro que vai cobrir todas as passagens messiânicas contidas no Antigo Testamento, uma análise exegética, analisando, enfim, dentro do texto hebraico, né, de forma bem completa. E esse livro aí são de 2 autores, né, Michael Rydelnik e Glenn Kreider. Vai sair também esse livro aí pra gente. Um outro fascinante que a gente vai ter é um que, enfim, deve vir com o título de Jesus o Purificador, alguma coisa assim, do Craig Blomberg, que também já tem livro aí sobre as parábolas de Jesus, lançado por Edições Vida Nova, tem livros sobre a confiabilidade histórica do Novo Testamento, enfim, é um autor bastante conhecido aqui, esteve aqui no Brasil esse ano, e trazendo então esse livro, que é uma análise da 4ª busca pelo Jesus histórico, que é uma análise que se volta então para o Evangelho de João. O que é isso, né? Eu tenho um vídeo aqui falando exatamente sobre essa busca do Jesus histórico.
Eu vou deixar no card aqui, eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês terem uma noção, você que nunca ouviu falar dessa discussão e tudo mais. Basicamente, essa discussão começou há alguns anos atrás, quando as pessoas começaram a questionar a Bíblia Sagrada e a capacidade que a Bíblia tinha de apresentar o Jesus real. Então, tentou-se fazer diversas pesquisas, diversas análises históricas para, apesar desse Jesus da fé, desse Jesus criado pela religião cristã, chegar-se então ao Jesus real. E, enfim, isso se mostrou uma grande furada, né? Uma grande bobagem, mas são pesquisas que se tem e elas têm várias fases, né? Por isso que a quarta busca, porque você tem a primeira busca, você tem a segunda busca, uma não busca, a terceira busca e agora a quarta busca do Jesus histórico, de um autor que é bem, enfim, badalado, né, bem conhecedor dessas áreas. E o livro é um livro bem completo, esse que Vida Nova vai lançar, porque ele apresenta todo esse contexto, né, a busca original pelo Jesus histórico, enfim, como foi essa busca, quando começou, vai falar sobre o seminário de Jesus, e enfim, é bem interessante, bem completo, e depois que ele traz esse apanhado histórico, ele se volta então para um olhar mais detido no Evangelho de João, para comprovar então, obviamente, que a Bíblia tem sim material crível sobre Jesus Cristo. Teremos também mais uma obra do Bill, que é A União com o Cristo Ressuscitado, Nova Criação Escatológica e Teologia Bíblica do Novo Testamento, que de certa forma é uma, vamos dizer assim, continuação daquela obra que a Edições da Nova já lançou também, que é uma Teologia Bíblica do Novo Testamento do Bill. Essa aqui, uma obra de um tamanho considerável aí também, né, lançada com o foco então nessa questão do Cristo ressuscitado e das questões escatológicas que isso vai implicar. É um autor conhecido também, um autor de peso, e a gente vai ter então mais essa obra do Greg Bill aqui em português, trazido por Edições Vida Nova. Há também lançamentos na área de interpretação bíblica. Esses que eu acabei de falar, então, são sobre doutrina cristã e obras acadêmicas. E vamos ter também, então, obras lançadas sobre interpretação bíblica, exegese e pregação. Mais um volume do comentário expositivo, que é daquele que você está vendo ali, olha, tá vendo? Tá ali dos Salmos, o mais recente que lançou. Vai ter mais um, que agora vai ser de Jeremias e Lamentações. Vai ter um livro sobre um convite à Septuaginta, um livro bem interessante que apresenta o contexto ali da Septuaginta, a história, algumas versões e tal, uma discussão bem interessante. Vamos ter mais 2 volumes, mais 3 volumes, na verdade, daquele comentário exegético, que é esse aqui, olha. Vendo? Esse aqui, o de Hebreus, o último que saiu. Vai sair agora, ainda em 2023, um volume de Efésios, né? E aí vai ter, então, Juízes e Ruth, num volume só, Josué e Gálatas, mais 3 volumes, então, dessa série. Além disso, vai ter um outro comentário, um comentário avulso sobre a carta aos Gálatas, do Mary C. Tinney, também vai vir, como eu estou falando, um comentário avulso, né? Ele não faz parte de nenhuma série, vai ter esse lançamento também. Ainda nessa linha, vai ter um livro sobre as 7 cartas do Apocalipse, 7 cartas do Apocalipse, trazendo contexto também, né? Trazendo, enfim, contexto histórico em que aquelas igrejas estavam vivendo quando aquelas cartas foram escritas, no período que aquelas cartas foram escritas. Um livro bem completo também, bem interessante. E teremos também um livro interessantíssimo de David Dorsey, que é a estrutura literária do Antigo Testamento, que é um comentário de Gênesis a Malaquias, mostrando o Antigo Testamento, então, analisando o Antigo Testamento, essa estrutura literária do livro. Bem legal também esse comentário, promete, né? Vem cobrir aí uma área que a gente tem gostado bastante de estudar sobre ela. E livros sobre apologética e cosmovisão cristã. Teologia Natural, do Gerhardus Voss, autor que dispensa comentários, conhecido aqui no cenário nacional. Tem uma teologia bíblica dele aqui, lançada em português pela Cultura Cristã, uma obra muito boa também. Uma introdução a C.S. Lewis, um livro legalzinho também, uma introdução ao pensamento de Lewis, que enfim, né, dispensa também comentários. Um livro de um autor chamado Andrew Walker,
que é um debate sobre as questões de gênero, as questões de, enfim, de transgeneridade, né? É bem interessante também esse livro. Esse livro vem cobrir aí um espaço que a gente tem aqui no cenário nacional, onde essas coisas são muito debatidas, mas pouco estruturadas, né, em informações e tudo mais. Esse livro vem para ajudar, então, a ter uma visão bíblica e pastoral e amorosa sobre essas questões. Vale bem a pena você, enfim, salvar isso aí na sua agenda para, enfim, assim que sair, você adquirir, porque vai te ajudar bastante nesses debates e no entendimento dessa questão. E o último e não menos importante, que é o Surpreendente Gênio de Jesus, provavelmente deve ser esse o título que vai sair em português, o que os evangelhos revelam sobre Jesus como sendo o maior professor, pensando aí talvez na didática de Cristo, né, em Jesus como pregador, ensinador e tudo mais. Esses aqui, pessoal, todos de autores estrangeiros, todos de autores internacionais. E nós vamos ter também livros de autores brasileiros. Vamos ter um lançamento de Franklin Ferreira, mais um livro de Franklin Ferreira, lançou recentemente Por Amor de Sião, que é um livro que fala sobre as profecias bíblicas que ainda estão valendo para o povo de Israel, o povo de Deus, né? E vamos ter também mais lançamentos aí do homem, que é uma máquina de escrever, né? É uma máquina de produzir livros, que é do pastor reverendo Augustus Nicodemos, sem contar outros autores nacionais aí. Então, ó, são esses os materiais que a gente vai ter, essa lista extensa. De novo, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode ir lá no site, ver direitinho, com calma, cada um desses lançamentos que estão previstos. Lembrando que a gente está falando de uma previsão, né? Então pode ser que algumas coisas tenham alteração, pode ser que outros que a gente não citou aqui saiam, pode ser que alguns desses não saiam dentro daquilo que a gente está esperando, mas fato é que essa é a previsão de lançamentos do ano de 2024 de edições Vida Nova. É isso que a gente queria trazer, é para, enfim, aguçar a sua curiosidade e fazer você ir se preparando aí para esses temas interessantes que vão ser tratados em 2024. Já tivemos tantos lançamentos excelentes aí em 2023, obras de peso, obras de qualidade e, como sempre, vai se manter, então, essa questão da qualidade, essa questão da confiabilidade nas obras que Edições Vida Nova lança, enriquecendo aí o cenário teológico, pastoral e eclesiástico no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.